Cara, eu tava pensando numa ideia de anime que eu sinceramente nunca vi ninguém fazer direito. Um anime cristão, mas não daquele jeito clichê. Eu pensei em algo realmente pesado, mais sombrio, tipo um vilão de saga mais berserk, misturado com um apocalipse bíblico. Só que o mais louco é que isso começou como uma ideia aleatória na minha cabeça. Eu tava pensando e se alguém pegasse temas bíblicos e tratasse eles com o peso que eles realmente têm? Porque quando você lê o Apocalipse da Bíblia, aquilo não parece uma historinha feliz. Parece o fim do mundo, tem guerras, fome, desespero, humanidade perdida. E eu nunca vi um anime representar isso de forma tão séria. E o nome desse anime seria Ace of Eden. O anime se passaria num mundo destruído. A humanidade basicamente perdeu tudo depois da chegada do Anticristo. Só que o foco não seria poderzinho, magia ou essas coisas. Seria luta brutal mesmo. Trocação, corpo a corpo, e o protagonista apanha muito. Então imagina só. Eu organizei aqui algumas lutas para mostrar para vocês, né, de animes ou desenhos muito conhecidos aí que eu gosto muito. Sabe que são os meus preferidos, então vai ser meio que baseado nesses tipos de lutas aí que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu queria que cada luta passasse sensação de dor, sabe? Um cansaço, desespero, ansiedade. Tipo você olhar pro personagem e sentir que ele tá sobrevivendo por muito pouco. O protagonista, ele não seria aquele invencível. Ele sangra, ele erra, ele perde. Tem momentos que ele quase desiste. E é isso que faz ele parecer humano. O protagonista seria o Marcos. Ele não é escolhido porque é forte. Ele não tem superpoder, ele não tem transformação. Ele é só um cara quebrado, que perdeu tudo, mas ele continua de pé. Isso seria o diferencial dele. Enquanto todo mundo caiu espiritualmente, ele continuou lutando. O Marcos seria aquele tipo de personagem silencioso. Não porque ele quer parecer frio, mas porque a dor mudou ele. Ele já viu tanta coisa, tanta morte, tanta destruição, que ele simplesmente não consegue mais ser o mesmo. E uma coisa que eu acho importante é que ele não seria perfeito. Às vezes ele sentiria raiva, às vezes ele questionaria Deus, às vezes ele perderia o controle, porque eu quero que ele pareça humano de verdade. O Marcos luta mais com o coração do que com o corpo, porque fisicamente ele está sempre no limite, machucado, cansado, sangrando, mas mesmo assim ele continua. E eu imagino ele tendo uma presença muito pesada, aquele olhar cansado, o cabelo bagunçado, o casaco velho, as mãos cheias de cicatrizes, como alguém que já passou por muita coisa na vida. Só que, no fundo, o Marcos ainda teria humanidade, mesmo vivendo num mundo destruído. Ele ainda ajudaria pessoas, ainda protegeria as crianças, ainda tentaria salvar quem perdeu a esperança, porque ele acredita que Deus não abandonou o mundo. Isso faria dele perigoso, não porque ele é o mais forte, mas porque ele não luta por orgulho, ele luta por propósito. E nas batalhas isso parecia muito. O Marcos não teria estilo bonito, não seria elegante. Seria agressivo, desesperado, pesado, como alguém tentando sobreviver. Eu acho que isso deixaria cada luta mais emocional, sabe? Porque quando ele vence, você sentiria que ele realmente sofreu para conseguir aquilo. E sinceramente, eu queria que o Marcos fosse aquele tipo de protagonista que fica na cabeça das pessoas. Não por ser overpower, por ser invencível, por ser um cara muito extremamente forte, mas por parecer real. Uma parte que eu acho muito da hora
que seria o arco do Japão, que é o arco do treinamento. Porque o Marcos viajaria para aprender a lutar de verdade. Karatê, Taekwondo, Muay Thai, mas não só para bater nos outros. Seria disciplina, controle, resistência mental. Tipo o vilão de saga, onde a luta também muda o personagem por dentro. E eu imagino esse arco sendo muito diferente do resto do anime, porque até então o Marcos só conheceu destruição, guerra, ódio, sobrevivência. Então, quando ele chega no Japão, é quase como se ele entrasse no outro mundo. Mesmo com o caos acontecendo no planeta, o Japão ainda manteria um pouco de disciplina, de tradição, de honra, e isso impactaria muito Marcos. Outra ideia muito bacana que eu tive são dos demônios que o Marcos vai lutar, né? Que ele não teria um nome tipo só ganância, ódio ou mentira, não. Esse ia ser o nome deles, só que em hebraico. E cada um representaria uma corrupção humana. Só que eu não quero fazer eles como monstros genéricos, né? Eu quero que eles pareçam assustadores, porque representariam coisas reais, né? Tipo o pior da humanidade. E por último, né, o meu boss final, o capeta em pessoa, o bicho ruim, o anticristo, né? Que seria o personagem sim, muito absurdo em questão de poder, porque ele não precisa lutar muito. A presença dele já ia destruir muita coisa. A única habilidade sobrenatural que eu pensei pra ele, né, que eu realmente pensei foi a regeneração, pra não dar muito naquela trela assim de poderzinho, sabe? Então toda luta contra ele ia se parecer impossível, né? E isso é o que deixaria ele assustador, porque diferente dos outros vilões, ele não precisaria provar força. Todo mundo já sentiria medo só de estar perto dele. Eu imagino ele como extremamente calmo, frio, controlado. Enquanto o mundo tá queimando, ele continua tranquilão, na dele, como se já soubesse que venceu. E isso faria ele ficar ainda mais assustador, porque o verdadeiro perigo dele não seria só no poder, seria a influência dele também. E nas lutas, o mais desesperador seria a regeneração dele, porque o Marcos pisaria nele, quebraria os braços, ia tirar a cabeça dele, ia fazer de tudo, acertaria golpes absurdos, e mesmo assim, ele continuaria se levantando. Então cada luta contra ele ia ser muito complicada, né? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria contar para vocês sobre a minha ideia, né, que eu já tenho já desde 2024 essa ideia, só que eu nunca coloquei em frente, né? Eu mandei, né, algumas coisas para o ChatGPT. O ChatGPT me deu muitas ideias bacanas também, que eu não tinha na minha cabeça ainda. E sim, eu já tentei desenhar, já tentei fazer curso de desenho, só que é muito difícil, cara. Então, se você, né? Então, pode pegar para você e fazer, sabe? Então, é isso. Obrigado por estarem assistindo mais uma vez. Se você gostou, pode compartilhar para os seus amigos, pode se inscrever, dar um like no vídeo, que isso vai estar me fortalecendo muito, vai estar me ajudando muito aqui dentro do YouTube, porque eu estou em crescimento ainda. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Tamo junto sempre.